Disse, não, lá dentro só vi areia. Disse, tu viu mais perto? Peraí. Aí você chega a 1 metro e esticou. Ele disse, professor, tinha areia e água. Eu digo, só tinha isso? Aí você pode chegar um pouquinho mais perto. Não, professor, tinha areia, água e tinha um monte de pedra. Digo, só tinha isso? Aí você saiu de meio metro para 10 centímetros. Botou o pé a 10 centímetros da beira, esticou a cabeça. Não, professor, tinha areia, água, pedra e eu acho que lá embaixo tinha esgoto. Entendeu? Então você está aproximando. Na cabeça de vocês, a aproximação já faz parte. O detalhe é você pegar isso de aproximação e jogar esse detalhe lá na tua ideia matemática. Ah, professor, mas é difícil. Porque, certo? E eu concordo que é difícil porque a gente não estava treinando isso. E agora você é, abre aspas, obrigado a ter isso de uma vez só. De uma vez só. Por isso que eu pedi a vocês, ó, tenta me passar situações, problemas que vocês têm no cotidiano. Tá? Que vocês têm no cotidiano. Daqui a pouco, depois de você ver isso, qual é o resultado? Vem outra conta e diz, ó, me diz aí, tá? Como é que você sabe o resultado disso? Ó, um exemplo básico. O velocímetro de um carro, você acha que ele calcula a velocidade como? Se você for olhar no teu livro do ensino médio, ele ensina você a fazer uma velocidade média. Você tem um local de onde você sai e de um ponto onde você chega. Nesse meio tempo, certo? Você tem um tempo de saída e de chegada. Aí você faz uma conta de fração e você tem uma velocidade. Aí eu pergunto a vocês, com essa mesma conta, me diga aí como é que o carro calcula a velocidade instantânea. A velocidade exatamente naquele local. Aí você pode dizer, não, professor, eu não sei. E se eu mostrar a vocês que vocês sabem fazer isso? Eu vou mostrar a vocês quando vocês chegarem numa parte chamada derivada. Eu vou ensinar a vocês que vocês sabem fazer a conta do cálculo, certo? Da velocidade do carro. Aí você pode dizer, sim, mas eu não vou trabalhar com isso. Eu não vou ser engenheiro mecânico, certo? Para construir velocímetro, para construir essas coisas. Beleza. Se eu disser a vocês que a mesma conta que o cara usa para calcular a velocidade do carro, ele usa engenharia de alimentos ou engenharia ambiental, ele calcula para determinar, certo? A engenharia civil também, a temperatura, certo? Que se desloca dentro de uma barra. Se eu disser a vocês que é a mesma conta, o mesmo princípio, a diferença, certo? É só o valor que você coloca dentro da conta. E aí? Espera aí. Né? Calcular a velocidade do carro é a mesma conta que eu uso para calcular a temperatura que vai lá dentro? É. E se eu lhe dissesse que se você colocar só um detalhezinho a mais, você consegue determinar, por exemplo, o tempo, engenheiro civil, o tempo que demoraria para você fazer o barro ficar duro o suficiente para se tornar porcelana. Você consegue, através da temperatura que você quer e da quantidade de água que tem lá dentro. Você consegue, com isso aí, com a mesma conta lá, você consegue dizer qual é o tempo necessário para ter o barro virar porcelana. Mesma conta. Aí você vai, não, tá bom, professor, a gente vai ver. E aí vem outros problemas, porque, por exemplo, ó, a gente aprende lá no ensino médio, se você for olhar lá, o professor ensina simplesmente calcula o volume do cilindro. E se eu cortar o cilindro assim? E se eu cortar ele assim? Certo? O cilindro é bem legal. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, no cilindro a gente conhece. E se eu perguntar a vocês, qual é o volume dessa garrafa aqui? Não é o volume que cabe aqui dentro. Certo? O volume, o que vem na embalagem, na verdade, é o volume que ele colocou aqui dentro. Certo? Mas o volume real dela, você conta até onde? Ó, daqui de baixo até a gargala aqui em cima. Quando ele vai fazer a conta lá, ele calcula que você seja possível colocar até aqui. Ó. Daqui para cá, ele vai encher de ar para evitar o quê?
você poder agitar um pouquinho e ela não arrebentar. Entendeu? Você tem que ter essa folga. Aí eu pergunto a vocês, qual é o volume dessa garrafa? Por que é que eu preciso saber do volume da garrafa? Para produzir. E aí você vai precisar de materiais como polietileno, certo? Ou, na verdade, é polímero. Vocês vão precisar para fazer isso aqui. Engenheiro de alimentos, cara, eu fiz um novo refrigerante, a embalagem é nova, a pressão é assim. Aí você me diga, por que é que a garrafa de um certo refrigerante é de um jeito e do outro é de outra forma? Compare as marcas de refrigerante para você ver que mudam as embalagens. E aí eu lhe garanto, com cada embalagem diferente daquela, como é que você determina o volume? Como é que você tem certeza que ali dentro coube 2 litros de refrigerante? Só porque estava escrito na embalagem? Você é um consumidor, você aceita. Você como um engenheiro que vai se tornar, você começa a pensar dessa forma. Caramba, será que cabe? E aí vocês vão ter ferramenta suficiente para determinar se sim ou se não. E o que é que você precisa disso? Nada. Basicamente você vai somar e multiplicar para fazer isso aqui. Cilindro é beleza. Área do disco é uma beleza. Se eu perguntar a você, engenheiro ambiental, como é que você determina a área de um açude? Determina a área de um açude. Ou você, engenheiro civil, se você tiver a competência de você trabalhar numa equipe para construir uma hidrelétrica como foram construídas agora. Eu pergunto a você, qual é o tamanho da área que vai ser coberta pela água você construindo uma comporta nesse ponto aqui? Como é que vai ser? Tudo isso aí que vocês vão fazer, a base é o cálculo. E eu garanto a vocês que são as 4 operações. Certo? Claro que fica um pouquinho mais complexo e depois ele dá... É aquele negócio, né? Ele morde e assopra. Ele morde e deixa você comer, depois ela assopra. Aí você diz, não é só isso, não. Aí tem alguns momentos chatos? Tem, porque você tem que fazer, para a conta ficar mais fácil, uma associação. Ó, e se eu fazer isso, disso, isso, disso. Aí você diz, não, professor, a associação é difícil. É não. Por exemplo, muitas vezes quando você chegou num grupo de pessoas que você não conhece, como é que você caracteriza? Você associa uma característica digamos assim, mais evidente na pessoa. Por exemplo, professor de cálculo. É o quê? O cara diz, não, aquele professor do Ureião. Não pode? Pode. Quem é? Ah, tá, eu lembrei agora quem é. Entendeu? Você fez uma associação. A pessoa não estava lembrada dos outros, mas daquele pontinho ali ele lembrou. Certo? Então, esses são os pontos chaves. Essas são as questões. Então, vocês precisam fazer agora a cabeça de vocês trabalharem, mas não trabalhar do modo que vocês trabalhavam no ensino médio. Esperar que o professor lhe entregue a situação. Não, não é assim agora. Infelizmente, agora, o procedimento é lhe dado, é apresentado a vocês, e vocês é que vão pegar dentro da cabeça de vocês, fazer associações. Eu posso trabalhar com isso e fazer isso, e acontece isso, e é dessa forma, caminhando desse jeito. Mas todo o passo que vocês vão precisar, está lá no ensino médio de vocês, pessoal. Tá lá no ensino médio. Eu já falei mais de 50 minutos, é quase uma aula. Alguém tem uma pergunta, pelo amor de Deus, para fazer? Para eu perceber que não é só um monte de nome que está aqui do lado. Valendo! Oi! Bota lá! Aí eu faço, alguém tem uma pergunta, a Débora faz, tem não. Olha, vocês perguntam que eu tive que arrumar esse quarto todinho aqui para poder dar essa aula. Eu tranquei os meninos lá fora. Então, os 2 trocados, eu disse aqui, minha PRA vai ter que apresentar o cálculo pro resto da turma. Vocês perguntam. Tá certo? Ah, Maria, só tem eu, não. Ó, deixa eu só mostrar um negócio, pessoal.
Eu não sou de engenharia, eu sou matemático de formação. Estou fazendo um doutorado agora, tá certo? Engenharia de processo. O que é que eu estou fazendo? Secagem de banana. Cara, eu sou matemático, eu não sabia nem para onde é. Secagem de banana. Para mim, banana secando era quando o cara fazia cartola. O cara pega a banana, bota uma manteiguinha, assa ela, joga uma canela com Nescau em cima e manda para dentro. Beleza, secagem de banana. Certo? Aí o cara, secagem de banana, e o que é que eu vou fazer? O cara me trouxe, aí trabalhando lá, e o pessoal, você vai trabalhar com liofilização. Eu digo, o quê, homem? Liofilização. Eu digo, Jesus sacramentado. Sei nem o que é que significa o nome. Como é que eu vou trabalhar com alguma coisa que eu não sei nem o danado do nome? Aí eu fui ler liofilização. Aí o que é que o cara pega? Pega a banana, coloca dentro do freezer, congela ela, depois no freezer lacrado, tira a pressão de dentro, aí quando a pressão vai saindo, a água, por incrível que pareça, quanto menor a pressão, a água evapora, sublima. Pressão baixa, a água começa a evaporar. Então ela sai de gelo para vapor de uma vez só. Entendeu? E eu digo, pronto. E agora? Aí começou os procedimentos. Olha, essa é a conta, isso aqui. Eu digo, a equação é comigo. Tá tranquilo. E fui fazendo. As equações, elas são simples. Aí depois a gente vai ter que trabalhar de forma computacional. Pronto, computacional. E agora? Trabalhar com computação. Eu faço programas também? Faço uns programinha para trabalhar com pouca coisa, mas trabalhar com coisa mais complexa, vai lá e faz. Cara, para você trabalhar com secagem de banana, você vai ter que pegar um equipamento com alguém. E eu não achava equipamento. Aí imaginei, digo assim, não, o equipamento deve ser barato, vou comprar. Valor 25 mil. Eu digo, pronto. E agora? Como é que eu vou trabalhar? 25 mil conto. Se eu vender a mulher, os meninos, eu ainda vou ficar devendo. Certo? Eu digo, e agora? Eu até pensei assim, eu acho que eu vou me vender. Mas de vez em quando a mulher, quando ficar brava, diz que eu não valho nada, então... Ai, meu Deus do céu, não sai mais do quarto, não, hoje. Ela tá ouvindo a letra lascada. Aí vamos lá, e agora? E aí alguém me deu uma alternativa, um colega de engenharia pegou e disse, por que tu não trabalha com uma plaquinha, certo? Com a protoboard. Eu digo, protoboard, pronto. Já era liofilização, aí agora vem um não sei o que, equipamento 25 mil protoboard, eu digo, pronto, e agora? Protoboard, eu quero fazer depois um curso para vocês, tá? De ajuste e tudo. É uma plaquinha que você pode colocar elementos para construir outros equipamentos. E aí, eu consegui fazer, tá certo? Tudo bem que depois eu arrumei o equipamento de 25 mil, entendeu? Que era o seguinte, era legal, do seguinte, deixa eu pegar ela aqui. Não vou mangar não, viu? É a minha protoboard! Que coisa beleza. É isso aqui, ó. Essa plaquinha verde tá feia porque a câmera não é muito legal não. Essa plaquinha aqui, ela é chamada de Arduino. Aí o que é que eu fiz? Aqui, isso serve para qualquer uma das áreas, viu? Aqui, ó. Isso aqui é um sensor de temperatura. Eu coloco o que eles chamam de termopar, que é só um fiozinho que tem sensibilidade à temperatura. Manda impulso elétrico à medida que o calor vai passando. Ele faz a leitura aqui, manda para essa plaquinha de computador, que converte o impulso ali em um dado computacional, manda e eu consigo ver no computador. Mas eu ainda precisava de outra coisa, ó. Aí eu precisava ler. Isso aqui, ó, é um leitor de temperatura e umidade. Eu consigo saber a temperatura e a umidade do meio. Colocava lá dentro para fazer leitura. O preço disso aqui que vocês estão vendo, disso aqui, lembre-se, o equipamento era 25 mil. Eu comprei 4 módulos desse, certo? Comprei esse encaixe aqui, tá bom? Essa outra plaquinha aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo custou R$130. 130, era 25 mil. 130 para fazer.